Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida neste momento, em especial neste momento em que nosso encontro semanal, aqui no projeto da Escola Dominical na Web TV, um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva, que também é o presidente da CIADEP, a Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E nós estamos aqui na lição de número 4, já vimos a lição número 1, 2 e 3, e agora nós estamos na lição de número 4, que tem como título A Família sob Ataque. Esta lição tem o texto áureo, Efésios 6 e 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É um texto bíblico, na Epístola aos Efésios 6 e 11, que nos chama a atenção para estarmos revestimos de toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? É o que nós vamos ver nessa lição, algumas armaduras de Deus, para que nós possamos proteger a nossa família das ciladas do inimigo. A verdade prática diz assim: nestes últimos dias, somente a família que obedece à palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. Então, chamando a atenção aqui para a ênfase que deve ser dada pela palavra de Deus, como uma proteção para o ensino e para a convivência em família, de forma a se proteger das investidas do inimigo. A leitura diária, nós vemos na segunda-feira, Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus como luz para a família, a palavra como aquela que ilumina o caminho aonde a família deve andar. Aqui a aplicação para a família. Na terça, aos Efésios 6, 10 e 11, fortalecendo a família com as armaduras de Deus que nós vemos lá nessa epístola. Você faça essa leitura e você vai saber quais são essas armaduras de Deus. Na quarta-feira, Provérbios 23 e 13, a disciplina na família. Então nós vamos ver nessa lição da importância de se manter uma disciplina, um objetivo e uma disciplina dentro da família. Na quinta, 1 aos Coríntios 6, 18 e 19, a família fugindo da prostituição. Já foi citado em lições anteriores, aqui como importante que haja uma proteção da família contra a prostituição, fugindo da prostituição. Na sexta-feira, Mateus 26, 41, a família vigiando e orando. Então não é só orar, tem que vigiar, observar os sinais que vão se apresentando no seio da família para que você possa proteger a sua família. E sábado, aos Hebreus 12, 14, família apaziguada e santa, ou seja, uma família que vive em comunhão e que tem a palavra de Deus como referência e procura agradar e estar separada para Deus. O objetivo proposto nesta lição: após esta aula, o aluno deverá estar apto a analisar a posição do Estado na educação dos filhos. Então nós vamos ver nessa lição qual a influência que pode ter o Estado ou que tem o Estado na educação dos filhos das famílias cristãs. Acautelar-se das propostas sociais para destruir a família. Então nós vamos ver que além da educação do Estado, nós temos sistema social que influencia em muito na questão familiar e nas famílias das nossas igrejas. Então o que fazer? Qual o cuidado deve ter para evitar a destruição das famílias? Saber como podemos vencer a filosofia mundana que é imposta sobre a família. São as investidas que são inseridas através desse sistema dentro dos nossos lares, que muitas vezes nós permitimos. Então, nós temos que saber como vencer essa influência que vem sobre nós e nós influenciarmos o meio que nós vimos, e não o contrário. Então, essas são as questões que nós vamos ver nesta lição. E antes de introduzir a lição, mais uma vez, lembrando a você que está
chegando agora nesse projeto, está conhecendo há pouco tempo, nós temos esse vídeo que nós estamos aqui comentando da lição da Escola Dominical, também um arquivo de slides, que é esse mesmo arquivo de slides que eu utilizo aqui nos meus comentários, eu deixo à sua disposição, no site AD São José dos Pinhais, que é da igreja aqui de São José dos Pinhais, na redebomamiga.com.br, sem acento também, que é aqui da igreja, o programa televisivo, né? Um site direcionado ao programa de TV da igreja, e também no meu blog pessoal, natalindasneves.blogspot.com.br. Vai estar aí na legenda, você pode anotar e acompanhar. Você pode baixar esse arquivo de slide e acompanhar o nosso comentário. Então vamos lá para a introdução desta lição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É um texto bíblico que nos diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, a influência do maligno está sobre esse mundo e nós temos que estar atentos. Que a igreja de Cristo deve ser o sal e a luz da terra, né? Então tem que ser o sal, salgar, e a luz, aquela que brilha e chama a atenção daqueles que estão nas trevas. E um instrumento profético para confrontar os ataques do inimigo. Então a igreja está aqui na terra para ser uma luz, sal, e confrontar os ataques do inimigo e conduzir as pessoas para Cristo. E que vivemos numa guerra espiritual, os Efésios 6 e 12. Então não podemos descartar. Como eu já disse anteriormente, eu não sou daquele de espiritualizar as coisas demais, não. Mas nós temos que saber, estar ciente de que nós vivemos uma guerra espiritual e nós temos que estar atento e conhecer o nosso inimigo. E necessitamos de armadura de Deus para enfrentar as lutas e desafios do nosso tempo. Então, nessa lição nós vamos ver aí algumas armaduras, alguns cuidados que a família deve ter para enfrentar os desafios do nosso tempo. O primeiro tópico da lição diz os ataques do inimigo. Então, quais são os ataques do inimigo? Então, o primeiro item que o comentarista coloca nessa lição são os ataques às crianças. Só lembrando também para você que está chegando que eu utilizo a mesma sequência da revista da Escola Dominical, ainda que muitas vezes não concorde com algumas divisões, como já coloquei em lições anteriores, mas para facilitar para você que tem a revista na mão e vai dar aula, e você que vai estudar essa lição, e você que ainda não é aluno, mas que vai passar a ser, para se inteirar sobre o assunto. Então eu utilizo a mesma divisão. E a divisão que o autor coloca aqui é ataque às crianças. E aqui ele cita a questão da influência das escolas públicas e privadas na formação da criança. E eu coloco aqui a questão do currículo, né? Que é um currículo já pré-definido e que tenha lá as suas interferências ou influências. O autor da revista, ele cita muito a questão do materialismo e a questão do ateísmo, né? Ou a ênfase para as coisas materiais, deixando de lado as questões espirituais, e também a questão do ateísmo, que tem certa influência, levando as pessoas muitas vezes a não crer na existência de um Deus, de um ser superior, que coordena o Criador de todas as coisas. Então nós temos que estar acompanhando como pais. Muitas vezes nós, como igreja, podemos até influenciar a mudança do currículo nas escolas, mas talvez é muito mais difícil. Mas uma coisa que você pode fazer é você acompanhar os conteúdos que os seus filhos estão recebendo na escola. Tem muitos pais que não sabem nem o que os filhos estão estudando. Tem pais que não param para acompanhar a educação dos seus filhos. Então deixa os filhos à deriva, né, ao sistema, ao currículo que lhe é imposto, e muitas vezes coloca em choque muitas questões doutrinárias, ensinos bíblicos que nós recebemos na igreja e que os nossos filhos estão recebendo. Então os pais, por mais que ele não tenha uma boa formação, mas ele deve estar acompanhando, né? Tomar cuidado também para não ser, para não ir aos extremos, né? Extrapolar nessas suas também, no seu cuidado, no seu acompanhamento, porque muitas vezes pessoas, por falta de uma cultura, de um conhecimento também, acaba ignorando demais essas questões e sendo radical demais com os filhos também. Então tem que existir um bom senso. Os pais são responsáveis pela educação cristã de seus filhos e por acompanhar a educação secular. Então nós vemos lá em Deuteronômio 6, 4 a 9, que a obrigação da responsabilidade sobre a educação cristã dos filhos, ou sobre a educação religiosa dos filhos, em primeiro lugar são dos pais. Os pais que são obrigados, ou que têm essa responsabilidade de orientar os seus filhos no caminho que deve seguir. É o pai que é a obrigação. Leia lá o texto, que você vai ver que fica bem claro, dentro da família, o pai, a mãe, tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina bíblica, os ensinos da palavra de Deus, da igreja, para orientar os seus filhos como primeira obrigação. E a igreja deve ajudar os pais nessa nobre missão de dar a educação cristã
aos seus filhos e de orientar os pais também para acompanhar a educação secular. Mas não que a obrigação principal seja da igreja, ela está ali para auxiliar. E mesmo assim, muitos pais não aproveitam o que a igreja muitas vezes deixa à disposição, ou coloca à disposição dos seus filhos, da sua família, não ir numa escola dominical, não ir ao culto de ensino, aonde é ensinada a palavra de Deus. Principalmente, eu chamo a atenção para a escola dominical, que, ao meu ver, deve ser a reunião da igreja que deve ter a maior frequência. É a escola dominical, aonde você pode questionar o professor, aonde você pode tirar as suas dúvidas. Igual um culto público, o pregador prega e muitas vezes pode até sair da interpretação bíblica, do texto bíblico, do contexto, e as pessoas não podem parar, não podem questionar. Se tiver dúvida, não pode. Na escola dominical, isso é possível. É por isso que eu digo que é o melhor ambiente para você aprender a palavra de Deus, levar pessoas também não crentes. A escola dominical é para evangelismo, é para missão, é para todos os departamentos da igreja. Olha aqui o departamento da família, que pode ser muito beneficiado com o ensinamento dessa lição desse trimestre. É possível que muitos líderes do departamento de família das igrejas que estão me ouvindo aqui, membros da igreja que estão me ouvindo, talvez nem vão à escola dominical ou não estão participando. É o momento de você, como professor, como superintendente, chamar a atenção, no bom sentido, desses líderes, para que estejam e que levem as famílias a seguir o seu exemplo e estar na escola dominical para aprender a palavra de Deus. Então, cuidado com o ataque às crianças, o currículo e também dando uma boa preparação na educação cristã. Pais, aqui a aplicação prática. Você tem acompanhado a educação dos seus filhos? Então você que está me ouvindo, pare para pensar um pouco sobre isso. Como que você tem feito o acompanhamento da educação dos seus filhos? E você que é professor, chame então a atenção dos seus alunos, das suas alunas, para que reflita sobre isso. O segundo item diz o ataque à disciplina no lar. Então nós vemos muitos ataques à disciplina bíblica. Porque na palavra de Deus, ela nos orienta a orientarmos, a disciplinarmos os nossos filhos. Evidentemente, a disciplinarmos ou discipularmos com bom senso, né? Com amor. Mas nós não podemos ser negligentes ao ponto de deixar os nossos filhos para ser educados com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a doutrina bíblica. Então, muitas vezes, essa influência vem sobre os lares e os pais, por medo das mudanças das leis que nós vemos nos nossos dias hoje, às vezes se sentem, mas eu não posso nem educar os meus filhos, o que eu posso fazer? Então se interem também sobre o que diz a lei. O que diz a lei sobre a educação dos filhos e dos adolescentes, mas você tem que ter como orientação principal a palavra de Deus. Não pode deixar falar assim, então eu não vou mais acompanhar o meu filho, não vou mais chamar a atenção dos meus filhos porque ele não me obedece, não me ouve mais e diz que eu não posso fazer isso. Então o pai tem essa responsabilidade, não pode desistir dos filhos. Tem muitos pais que estão desistindo dos seus filhos por causa do comportamento que muitas vezes é influenciado pelo mundo de fora e eles vêm para dentro do lar com algumas influências. Então você deve trazer os filhos na disciplina da palavra de Deus, orientando segundo a palavra de Deus para que haja uma harmonia, uma paz dentro do lar. Discipular, a disciplina livra a criança da morte, Provérbios 23, 13 a 14, e também cito aqui Provérbios 26 e 5, que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e para que quando ela cresça não se desvie desse caminho. Então, a palavra disciplina tem muito a ver com discipular, né? Ensinar. Então, você tem que dedicar um tempo para ensinar, para orientar, para disciplinar o seu filho, a sua filha, orientando. Muitas vezes não vão gostar, mas no futuro eles vão saber que isso foi bom para eles. Eu lembro uma vez que eu estava preocupado com a educação dos meus filhos, principalmente do meu filho. E pensando assim, mas será que eu não estou sendo exigente demais? Será que eu não estou cobrando demais? E falei com Deus, será que eu estou no caminho certo, Senhor? Será que eu estou sendo um bom pai? E numa caminhada com meu filho, nós tínhamos o costume de caminhar ao sábado de manhã, andando com ele ao meu lado, meu filho hoje tem 21 anos, na época, eu não sei, faz uns 10 anos isso, por aí, próximo disso, e ele disse assim, pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Eu falei, meu filho, por quê? Falou, pai, o comportamento, a maneira como o senhor age, o seu exemplo, a maneira como o senhor me chama a atenção, muitas vezes eu não gosto, mas eu sei que é para o meu bem e eu quero ser como o Senhor quando eu crescer. Aquilo me trouxe uma tranquilidade. Eu vi como uma resposta de Deus à minha oração e Deus confirmando que eu deveria realmente orientar, disciplinar o meu filho com amor, mas quando estiver errado, mostrar o caminho e chamar a atenção para que isso não desvie.
Os filhos devem honrar e obedecer aos pais segundo a palavra de Deus. Então nós vemos que os filhos, eles recebem a orientação bíblica da palavra de Deus. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, então não vou dedicar muito, mas aqui chama a atenção a obediência que os filhos devem ao pai como uma autoridade no lar. A pessoa que foi colocada por Deus para criá-lo, para orientá-lo no caminho, na palavra de Deus, e ele deve obedecer o seu pai no Senhor. Não obedecer ao pai que está fora da direção de Deus, no sentido de fazer algo que é contra a palavra de Deus, mas obedecer ao pai, aos pais no Senhor. A aplicação prática. De que maneira tem sido aplicada a disciplina no seu lar? É uma coisa para você refletir. O terceiro item fala os falsos ensinos. O comentarista fala sobre o surgimento de novas teologias. Então nós temos que tomar cuidado com muitas inovações teológicas que surgem nos nossos dias aí. Então não podemos ficar também focado naquela interpretação bíblica, muitas vezes antiga. Evidentemente que nós temos que avançar na interpretação bíblica, no estudo, numa formação mais acadêmica, mais teológica, na interpretação da palavra de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado com as inovações que estão chegando por aí, coisas novas que estão surgindo, e muitas vezes para dominar as pessoas, para oprimir as pessoas, e para tirar vantagem sobre as pessoas, porque a verdadeira teologia é a teologia da vida. Então nós temos que estar atentos, e para isso você precisa conhecer a palavra de Deus para debater isso. Problemas de interpretação bíblica. Então nós vemos muitas vezes nos nossos púlpitos pessoas que deturpam o texto bíblico, e isso vai influenciar também na formação dos nossos filhos, orientações equivocadas, erradas, muitas vezes em termos de profecias também, que é tido muitas vezes como acima da palavra de Deus, pessoas que, por falta de uma preparação, pessoas que têm um hábito de ficar profetizando e falar aquilo que Deus não falou, muitas vezes é uma das questões também que traz como um falso ensinamento, as pessoas sem uma preparação influenciando as pessoas também. As famílias precisam se preparar para enfrentar as teologias antibíblicas. Então, por isso que é importante a família participar da escola dominical, a família estudar a palavra de Deus, juntos, o pai ter uma boa formação para orientar os seus filhos. Aplicação prática. Você está preparado para combater os falsos ensinos? Como está a sua preparação, o seu estudo pela palavra de Deus, a sua participação na escola dominical e assim por diante? Você que é professor, não esqueça de chamar a atenção dos seus alunos para esse quesito. A sinopse do tópico: o alvo do diabo é minar as famílias através dos falsos ensinos às crianças, da distorção da palavra de Deus e da ausência da disciplina no lar. Então nós temos 3 itens que é chamar a atenção nesse tópico, sobre os falsos ensinos na área secular e também cristã, a distorção da palavra de Deus, que você precisa de uma boa educação, e a ausência de disciplina em muitos lares. Segundo tópico da lição, atitudes mundanas para destruir a família. Então nós vemos aqui, o primeiro item que o autor coloca é o abandono aos filhos. E cita lá que a prática do abandono dos filhos tem sido comum nos nossos dias, Comum, que acontece várias vezes. Aqui em Curitiba mesmo, eu moro em Curitiba e congrego em São José dos Pinhais. Em Curitiba, não faz muitos anos atrás, foi encontrada uma criança com uma sacola dentro de um lago. A criança foi recuperada, mas quase que morreu, tivemos grande dificuldade, que foi abandonada pela sua mãe. Então nós vemos, muitas vezes, por desobediência à palavra de Deus, por uma vida muitas vezes desregrada, problemas familiares, muitas vezes a mãe que acaba gerando um filho de um relacionamento que não foi dentro do padrão bíblico, e as pessoas se sentem desesperadas e acabam abandonando os filhos. Parece impossível. Por isso que a Bíblia ainda fala, ainda que uma mãe venha abandone o filho, eu nunca o abandonarei, Como Deus se colocando e comparando com o amor de mãe, como um amor que se pode olhar para a terra e dizer assim, quem que eu posso comparar, ainda que seja uma comparação ínfima? Então é chamado a atenção para o amor de mãe, ainda que uma mãe venha a desamparar o seu filho, eu não desampararei. No sentido, então nós vemos que nos nossos dias tem mães que muitas vezes abandonam os seus filhos, mas a palavra de Deus diz que os filhos, lá no Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor. E aqui eu coloco a mordomia dos filhos, ou seja, os filhos são colocados como herança e os pais são mordomos, desses filhos que são dados como herança de Deus, que eles têm que ter o cuidado desses filhos. Então o filho foi colocado como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus na sua vida, e você deve cuidar da melhor maneira possível dos seus filhos. Tem mães, tem pais que muitas vezes tratam os filhos de qualquer maneira, com grosseria, mas deve ser com amor, com orientação. Que sejamos exemplo para este mundo de como cuidar e conduzir os filhos a Deus
e uma vida feliz. Nós, como família cristã, temos que ser um exemplo para as demais famílias, para as demais pessoas, de como orientar e cuidar e educar os filhos, e não o contrário, né? E conduzir os filhos a Deus e uma vida feliz. Aplicação prática. Como tem cuidado você da herança que Deus lhe deu? Como você tem cuidado da herança que Deus tem te dado? Pare para refletir, que são os filhos. O segundo item diz: dê respeito aos pais. Um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. Se você ler lá em Êxodo 20, você vai ver que os 10 mandamentos honra pai e mãe, que é já uma orientação para você respeitar o seu pai, honrar o seu pai, deixar o seu pai feliz, né? Que ele se sinta bem, não humilhar, como muitas vezes vemos os filhos desobedecendo, humilhando os pais em público, na frente de outras pessoas, desprezando, por falta de, muitas vezes por causa da formação, ou por causa da sua forma de vestir, de falar, do status, ou assim ou qualquer um outro motivo. Mas a Bíblia diz que deve honrar pai e mãe. Jesus reafirmou esse mandamento lá em Mateus 19, em Lucas 18 e 20, dizendo que os filhos realmente devem honrar o seu pai e sua mãe, né? Validando esse mandamento e colocando como algo importante. O apóstolo Paulo acrescentou que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, aos Efésios 6 e 2. Então, dizendo que aqueles que honram pai e mãe, eles vão viver felizes, vão viver bem para o resto de sua vida. Por quê? Porque o filho que respeita o seu pai, que honra o seu pai vai ser uma pessoa feliz, vai haver comunhão neste lar, e ele vai aprender a respeitar as demais pessoas também, porque um rapaz que não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar a sua esposa, a tendência é não respeitar a sua esposa, os seus colegas de trabalho, as autoridades, os seus patrões, e vai ter dificuldade na sua vida. Mas aquele que respeita pai e mãe é alguém que sabe respeitar também as autoridades, tem um respeito pelas demais pessoas e vai levar consigo o exemplo do pai. O pai que tem um bom exemplo e vai influenciar na sua vida positivamente. E vai viver muito tempo, porque não vai ter uma vida devassa, uma vida sem uma orientação. Entretanto, os pais não devem provocar a ira em seus filhos, né? Os Efésios 6, verso 1 a 4. Então, não é só a questão também dos filhos obedecer os pais. O pai também tem um compromisso de tratar os filhos com respeito e também com amor, com dedicação e não provocar a ira. Então, os pais muitas vezes falam que o filho deve obedecer, mas não se atém para esse verso também que chama a atenção, que ele não pode provocar a ira de seus filhos. Aplicação prática. Como tem cuidado, né, da educação dos seus filhos, né? Como você que é filho tem respeitado os seus pais, muitas vezes idoso, que as pessoas têm abandonado, não esquece, já não fala, já não dá atenção. É momento de pensar sobre isso também. O terceiro item diz sobre o secularismo. Quando a família se seculariza, os valores espirituais bíblicos são desprezados. Então, quando a família dá muito valor para o materialismo, para as coisas seculares, e não tem uma direção para a igreja, já deixa de ir na igreja, já deixa de falar na palavra de Deus na sua casa. Os seus comentários são comentários com a vida secular, com as coisas que estão lá fora, no mundo em que nós vivemos. Nós temos, Jesus disse que na oração sacerdotal em João 17, que não os tire do mundo, né? Os discípulos vão estar no mundo, mas os guarde. Quer dizer, nós vamos estar dentro dessa sociedade, mas não devemos nós nos influenciarmos pelas questões que são levantadas, por aquilo que é apresentado como bom, os valores que são apresentados. Mas nós temos que prestar atenção e nós cuidarmos das coisas espirituais dentro da nossa família também. Quando as coisas seculares têm prioridade nas famílias, os valores espirituais vão sendo desprezados e as consequências são maléficas para a família. Precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Então, santo é aquele que é separado, mesmo vivendo dentro do mundo, no mundo, né, que nós vivemos, no sistema, nós temos que ter uma vida separada para Deus. O estilo de vida materialista e hedonista, aquele que quer ter prazer por todas as coisas, acima de tudo, é muito influenciado pela mídia e o sistema dominante. Então nós temos que olhar, analisar e vermos aquilo que realmente glorifica a Deus, está dentro da vontade de Deus, para que nós não venhamos a conduzir a nossa família para uma vida secular e fora da presença de Deus. Cuidado, olhe, observe os sinais. Qual é o estilo de vida que predomina em sua família? É algo para você refletir. Sinopse do tópico. O crente como sal e luz do mundo, representante no reino divino, não pode permitir que atitudes mundanas destruam a família, mas que prevaleça as questões e os valores espirituais. O tópico 3 diz o cuidado contra a filosofia mundana e a pornografia.
É o terceiro tópico, o terceiro e último tópico. No seu primeiro item diz, observar a palavra de Deus. Esse é o cuidado. Porque Salmo 119, verso 9 a 11, diz que o jovem só pode ter pureza em seu caminho se observar a palavra de Deus. E quando eu coloco o jovem aqui, não vai ver, eu coloco entre aspas, porque isso serve para o jovem, para a criança, para um adulto. Porque em tudo que você vai fazer, você só pode ser puro e agradar a Deus se você observar, conhecer a palavra de Deus como a sua luz, como orientativa, né, para a sua vida, como regra de fé e conduta. Então, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você se aproxima de Deus, conhece a vontade de Deus e pode fazer a vontade de Deus, sem conhecer como você vai fazer a vontade de Deus. Já teve alguém que disse, eu já li há algum tempo, não lembro qual foi o autor, que disse assim, ou a Bíblia separa o ser humano do pecado, ou o pecado separa o ser humano da Bíblia. Então, como que está a sua proximidade com a palavra de Deus? Então, tem que ter o cuidado com a palavra de Deus, com a meditação. Não é simplesmente cumprir uma leitura semanal, anual da palavra de Deus, mas você meditar, deixar o Espírito Santo falar contigo através da sua palavra. Não é só cumprir a obrigação de ler por ler e esquecer o que leu, mas é ruminar a palavra de Deus, ter o cuidado de observar, conhecer e orientar também a sua família sobre a palavra de Deus. A armadura para enfrentar os ardis de Satanás, Efésios 6, 10 a 20. Então aí vai entrar muitas questões, principalmente o escudo da fé, que a fé que é necessária, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é participando dos cultos de ensino, da escola dominical, é lendo a palavra de Deus, tendo fé, a oração, o jejum, que são armas que o crente deve usufruir para se enfrentar os ardis ou os ataques do inimigo. Qual a prioridade que você tem dado para a palavra de Deus? Qual a prioridade que ela tem na sua vida? Pare para pensar. O segundo item diz o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 a 20 nos diz que o corpo é templo do Espírito Santo e objeto de glorificação a Deus. Então o nosso corpo é templo, é aonde habita o Espírito Santo de Deus. Então esse corpo, ele deve ser cuidado, ele deve ser tratado de uma melhor forma possível, é a mordomia do corpo também, né? Algo que você recebeu de Deus, que você deve cuidar da melhor maneira possível para que o Espírito Santo possa morar nesse corpo, que é o templo desse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e cuidar de certa. Devemos buscar a santificação para vencer as ofertas do sexo imoral e sem compromisso, Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, 15. Aqui, ele chama a atenção que esse templo do Espírito Santo de Deus não pode se dar ao sexo imoral, né? À prostituição, porque é templo do Espírito Santo de Deus. Ou o sexo fora do casamento. Então nós vemos aqui que as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão da carnalidade, a sensualidade, que nós vemos aí aflorar no nosso meio, constantemente, às vezes, muitas vezes dentro da própria igreja. Então nós temos que tomar cuidado para nós santificarmos o nosso corpo e não darmos lugar para as tentações do inimigo. O que Deus quer é a alma? Eu coloco aqui uma pergunta. Porque as pessoas dizem assim, não, Deus quer a alma, o corpo, Deus não está preocupado. Então Deus está preocupado sim, nós temos que cuidar desse corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Cuidar na questão da saúde, tudo mais. Muitas pessoas não cuidam da sua saúde, e às vezes, muitas vezes também entram nessa questão, às vezes cobra de Deus, quer que Deus cura, mas muitas vezes é um desleixo, não tem um cuidado com a saúde, muitas vezes fica enfermo, e depois exige de Deus que seja curado. Então esse é um ponto também para nós darmos uma refletida, para nós cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo de Deus? O terceiro item é, não porei coisa má diante dos meus olhos, ainda na questão da filosofia humana e pornografia. A pornografia é uma atitude pecaminosa contra a santidade do corpo e contra o próprio Deus. Então nós já faz um link com o anterior, que é o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. A pornografia, então, é uma atitude que vai contra a santidade do corpo e contra o próprio Deus. E nós temos que tomar cuidado nessa questão, porque hoje em dia a pornografia ela está sendo lançada assim, muito descaradamente, não sei se é o termo correto para utilizar, mas em quase todos os lugares nós vemos a propagação da pornografia, da sensualidade. E hoje nós temos um acesso muito fácil à informação. E nós está de frente dos nossos olhos, a televisão, a internet e assim por diante, e nós temos que ter o cuidado para não alimentarmos aquele desejo nosso da carne, como eu disse lá naquele exemplo do gato
e do pasto, ou alimenta a carne ou alimenta o espírito. Aquilo que você alimentar mais é o que vai ficar mais forte, o que você menos alimentar vai enfraquecer e você vai trazer problema muitas vezes na sua vida e consequentemente para a vida da sua família. Os pais não devem se descuidar da educação sexual dos seus filhos. Então nós temos que tomar cuidado aqui, o que os filhos estão vendo. E muitas vezes o que os pais estão orientando os filhos sobre aquilo que eles estão vendo também. Muitas vezes os pais, além de os filhos estarem de frente dos seus olhos, coisas sensuais que vêm provocar a sua carnalidade, a sensualidade, os pais também não conversam com os seus filhos, não orientam diante dessa dificuldade, muitas vezes, desse aprendizado que eles estão tendo. A internet, o perigo, quais cuidados podem ser tomados? Então você que é pai, que não conhece bem o computador, a internet, tome cuidado, se intere, tome informações de como você pode, muitas vezes, proteger os seus filhos de acesso a muitos sites dentro da internet que você pode programar para que eles não acessarem, para que pessoas mal intencionadas não vão ter contato com ele pelas redes sociais e influenciá-los negativamente. Né? O que você tem, então, colocado diante dos seus olhos? O que você tem permitido ser colocado diante dos olhos da sua família, dos seus filhos e assim por diante? Pare para analisar sobre isso. O sinopse do tópico diz assim: só poderemos vencer a filosofia da vida mundana se atentarmos para a palavra de Deus. Então coloca a palavra de Deus como uma forma de você vencer a filosofia mundana através da palavra de Deus. Considerações finais. Então nessa lição nós aprendemos que não devemos transferir a educação dos nossos filhos para o Estado. Nós sabemos que eles têm lá o currículo, ele vai ter para a escola, ele vai ter que estar na escola aprendendo, mas você pode acompanhar o que ele está aprendendo e orientá-lo dentro da educação cristã. A igreja ajuda na educação dos filhos, mas a responsabilidade são dos pais. Os pais que têm que educar os filhos na educação cristã e a igreja auxilia. Os pais devem discipular os filhos, discipular/disciplinar, e não permitir que os ataques do inimigo os domine, mas quando for necessário, muitas vezes agir com a mão mais rígida, com orientação mais rígida para o bem do seu filho. E tomar cuidado com o que é colocado diante dos olhos da família cristã. Tomar muito cuidado com aquilo que é apresentado. E usar as maneiras mais possíveis, principalmente nos filhos, de você inibir ou coibir que eles tenham acesso a algumas informações que não vão lhe fazer bem. Então nós vimos aí a lição, a família sob ataque do inimigo. Então que o Espírito Santo de Deus possa orientá-lo, que venha trazer você uma compreensão daquilo que nós falamos aqui e trazer muito mais para que você possa estudar na escola dominical, você que vai lecionar, possa lecionar. E peço que você compartilhe, né, esse projeto na sua rede social. Se você gostou do vídeo, clique lá no gostei, vai abrir um campo para você compartilhar na sua rede social. Clique lá no Facebook, LinkedIn, no Twitter, passe para todas as pessoas que você conhece, divulgue nos blogs que vocês têm. Divulgue, por favor, divulgue esse trabalho, porque nós queremos contribuir para o crescimento da escola dominical no Brasil e também para o mundo. Nós temos vários acessos no mundo inteiro, vários países estão nos acessando, pastores estão dizendo que estão utilizando nas suas igrejas e nós agradecemos e sentimos felizes por poder contribuir para a escola dominical. Então, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.